Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 5, versículo 1, que diz o seguinte: Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, Simão aqui era Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo, o seguiram. Senhor, nós pedimos a Ti, glorifica o Teu nome em meio a esta palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha encher esse lugar e fazer com que esta palavra possa gerar vida através de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, como já foi falado aqui desde o início desta reunião, 2024 está acabando, faltam poucos minutos, vou até me policiar aqui. Mas para muitos, esse ano de 2024 foi um ano abençoado, né? E para outros, foi um ano muito difícil. Mas eu sei que esse ano de 2024 foi um ano de muito aprendizado. Eu sei que todos nós aprendemos nas dificuldades e também na bonança. Isso é fato. Mas o que eu acho interessante é que em meio às dificuldades e em meio às bonanças, a graça de Deus estava sobre nós. Né? Nós precisamos louvar a Deus porque a graça de Deus está sobre nós. Se nós estamos aqui esta noite, é porque a graça de Deus tem nos sustentado. Então, queridos, eu sei que quando nós terminamos um ano e iniciamos um outro ano, o nosso coração com certeza enche de expectativa, né? A nossa mente começa a dar aqueles pensamentos, né? Cheios de esperança, cheios de coisas boas. E a gente quer melhorar. A gente quer que as coisas dêem certo para nós. E eu estou com o meu coração aqui hoje, não é para fazer nenhum alarde, não é nenhuma coisa de lançar promessas para vocês. Mas eu estou com esperança no coração. Eu estou com um coração cheio de expectativa de que 2025 vai ser muito melhor para nós do que 2024. Eu vejo que, se a gente ouvir algumas notícias, o cenário que está sendo proclamado para 2025, principalmente economicamente, dizem que 2025 vai ser um ano mais difícil que 2024. Mas nós precisamos entender que nós temos Cristo. O nosso olhar não pode estar na crise. O nosso olhar tem que estar em Cristo.
É assim que o cristão ele precisa caminhar e passar o ano de 2025. E é por isso que essa noite eu declaro aqui, diante da igreja, que 2025 vai ser melhor do que 2024. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em relação a essa passagem aqui, queridos, eu queria, diante de uma riqueza em meio a esta passagem, eu queria tirar algumas direções para nós termos uma vida abençoada em 2025. Esse texto nos dá uma direção. E eu queria que você prestasse atenção naquilo que a gente vai falar. Para que você, de certa forma, ao longo desse ano de 2025, você possa lembrar dessa mensagem e fazer aquilo que esse texto mostra o que nós precisamos fazer. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, diante desse texto, para ter uma vida abençoada, é buscar a Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para termos uma vida abençoada é buscar a Deus. O versículo 1 diz: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então eu vejo aqui que aquela multidão, Jesus estava no seu ministério ali, estava no início do seu ministério, ele estava ganhando aquele povo. E aquele povo, eles estavam com corações inclinados para ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, eu acho isso lindo, porque a multidão aqui, ela comprimia Jesus querendo ouvir a palavra de Deus, porque ela tinha sede de querer ter uma vida com Jesus, de querer conhecer Jesus, de certa forma, querer aprender algo de Jesus. E eu me preocupo com isso. Você sabe por quê? Porque ao longo do ano, eu não sei se acontece isso com você. Você já reparou que ao longo de um ano inteiro, a gente tem hora que não desanima? Tem hora que não tem tanto aquele desejo de buscar a Deus? A gente fica assim, até para vir para a igreja, aquele custo danado. A gente arruma todo tipo de desculpa para não estar na igreja. A gente arruma qualquer tipo de coisa para não ler a palavra, para não orar. Né? E a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Então aqui, nesse texto nos mostra que quando nós buscamos a Deus, Ele fala conosco. Quando nós queremos buscar a Deus, quando nós inclinamos os nossos corações para buscar o Senhor, Ele também inclina o seu coração para o quê? Para falar conosco também. Meus irmãos, o que nós precisamos é ouvir a voz do Senhor. Não deixe esse ano de 2025 passar sem você ouvir a voz de Deus. Inclina o seu coração para Deus. Não há pessoa melhor para ouvir, para ser direcionada, para buscar essa vida, do que a pessoa de Jesus nos direcionando. Então essa é uma grande riqueza que nós não podemos desperdiçar. Entendam que nada é melhor do que ser direcionado por Deus nesse ano de 2025. Você pode viver uma crise econômica em 2025, mas se você estiver em Cristo, essa crise não vai ser nada. Amém por isso, igreja? Então faça isso, tome essa atitude, coloca no seu coração, faz de Deus a sua prioridade, a pessoa de Jesus a sua prioridade nesse ano de 2025. Eu tenho certeza que você não vai decepcionar. Quando a gente busca esse alvo de querer ter Deus junto contigo, aquele amigo íntimo, aquele Senhor que te direciona, aquele Senhor que te dá paz, que te dá entendimento, que te dá paciência, você não vai se frustrar. O problema é que muitas vezes, amigos, amados irmãos, nós nos apegamos em outras coisas e nós esquecemos do nosso Senhor. Eu pergunto para vocês, quem quer ser direcionado por Deus nesse ano de 2025?
Tome essa decisão, que eu tenho certeza que vai ser a melhor decisão da sua vida. Segunda coisa que nós podemos tirar desse texto. Verso 2 diz o seguinte: e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Esse texto nos direciona, queridos, a não deixe, coloque aí por favor, não deixe de lavar as redes. Não deixe de lavar as redes. O texto nos diz que os discípulos pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Gente, quando a gente faz algo que gasta muita energia, que gasta tempo, qual que é a nossa atitude, geralmente? É largar de mão, não é verdade? É você não querer mais saber, não, isso aqui não é para mim, não. Mas lavar a rede, meus irmãos, o que esse texto nos mostra é uma preparação para tentar novamente. Talvez você está aqui, esse ano de 2024 foi um ano muito difícil para você. Você lutou e você não conquistou nada. Ou então, talvez os seus objetivos não foram alcançados da forma como você queria. Mas lava sua rede, porque 2025 está chegando. E talvez essa bênção vai chegar em 2025 e você não sabe. O fato é que se você estiver preparado, essa bênção pode chegar. Agora, se você não lavar a sua rede, desistir, desanimar, abrir mão daquilo que você lutou esse ano de 2024 inteiro, não vai acontecer. Porque Deus, Ele move, irmãos, através da nossa posição. Deus, Ele age, a abundância de Deus vem em nossas vidas, o milagre de Deus vem em nossas vidas quando nós agimos em primeiro lugar. Uma coisa nós precisamos aprender, que Deus, isso é sério que eu vou falar aqui agora. Deus, Ele opera milagre em nossas vidas, não é nas nossas necessidades. Não é. Porque se fosse pelas necessidades, as pessoas não passavam dificuldade. Os milagres de Deus ele acontecem quando o seu povo espera por Ele. Quando o seu povo se prepara por Ele. Quando você se prepara, é porque você crê que Deus é poderoso e Ele pode fazer coisas abundantes na sua vida. Aquilo que talvez em 2024 não aconteceu, aquilo que não aconteceu em 2024, pode acontecer em 2025. O fato é que você precisa estar preparado. Se 2024 foi um ano que talvez você está terminando de uma certa forma desanimado, meus irmãos, eu quero que você saia daqui essa noite com o coração animado, crendo que Deus tem algo maravilhoso para você. Portanto, eu digo a você, se prepare. Se prepare. Creia no Senhor, espere no Senhor. Ele pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Amém por isso, queridos? Graças a Deus. Então, continue tentando. Lave a sua rede. Espere pelo Senhor. Versículo 3 diz o seguinte. Vamos ler esse texto. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentou-se, ensinava do barco as multidões. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Eu vejo aqui, queridos, um Pedro e seus amigos estavam cansados, eles estavam frustrados, eles passaram a noite pescando, com certeza com os corações, de certa forma, aflitos, o desânimo estava de uma forma geral na vida deles, mas eles tiveram um coração generoso. O versículo 3 nos mostra que nós precisamos ter um coração generoso. Entendam que Jesus aqui, quando chegou até Pedro, ainda eles não conheciam Jesus plenamente.
Eles estavam ouvindo apenas, eles ouviam a fama de Jesus. Eles chamaram Jesus como mestre. O mestre naquele momento ali era um professor. É aquela pessoa que estava ensinando eles. Mas até então eles ainda não viram Jesus como Senhor, como Deus. E eles resolveram ajudar Jesus. Você já reparou, irmãos, que quando as coisas não dão certo para vocês, o nosso coração não se fecha? Porque a gente está tão desanimado, a gente está com tantos problemas, nós estamos com tantas frustrações, e a gente acaba o quê? Pensando que só nós temos problemas. Nós precisamos entender que existem pessoas, mesmo diante dos nossos problemas, mesmo diante das nossas dificuldades, existem pessoas pior do que a gente. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam da sua ajuda, do seu abraço, da sua compaixão. E precisa da sua companhia. Precisa de você. Então nós precisamos abrir os nossos corações, queridos. Que esse ano de 2025, você possa ter compaixão, como Pedro teve. Ele viu que Jesus ali tinha uma necessidade. E eles emprestaram o barco para Jesus. Eles poderiam muito bem quererem sair do barco e dormir, descansar, se renovar. Mas eles não. Eles foram movidos pela compaixão. E que essa parte aqui, esse versículo me ensina uma coisa. Um coração generoso abre as portas para as bênçãos de Deus, irmãos. Se tem uma coisa que toca o coração de Deus e faz o Deus mover na sua vida e através da sua vida, é quando você tem um coração generoso. Nós precisamos aprender muito com isso. A palavra diz, e ela está se cumprindo, que nos últimos dias as pessoas se esfriariam na fé, se esfriariam no amor. Na vida do cristão, uma coisa que não pode ter é o egoísmo. Nós precisamos sermos movidos pela compaixão. Então, queridos, que nós precisamos fazer o que precisa ser feito para termos uma vida abundante nesse ano de 2025. Quarta coisa que nós podemos tirar desse texto. Vamos continuar do versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Esse texto aqui nos ensina: não se entrega por uma realidade desanimadora ou uma experiência frustrante, mas vive pela fé. Vive pela fé. Pedro aqui nesse texto sabia de tudo, queridos. É impressionante, quando você anda com um pescador, uma pessoa que é pescadora, um pescador profissional, e ele conhece a região, ele sabe exatamente tudo. Ele sabe onde estão os peixes. Ele sabe qual tipo de peixe que pega nessas áreas onde existe um certo lago. Eles sabem tudo. Eles sabem a isca. Eles sabem qual a rede que usa, a profundidade que está o mar. E literalmente Pedro disse: este lago não está para peixe. Este lago não está para peixe. Ele poderia muito bem dizer assim: não tem jeito, Senhor. Eu já fiz de tudo. Não dá. E você já reparou que muitas vezes a gente age dessa forma, queridos? Diante das circunstâncias adversas. A gente tenta um dia, a gente tenta outro dia, a gente vai caminhando e as coisas não vão acontecendo. Aí o que acontece? A gente desiste. A gente abre mão.
Mas aqui nesse texto nos mostra como um cristão precisa viver. É pela fé. E foi o que Pedro disse. Senhor, eu não peguei nada, mas pela tua palavra eu vou lançar as redes. E foi assim que aconteceu o milagre. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver o Evangelho. A gente precisa colocar em prática a palavra de Deus. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como as coisas de Deus acontecer na sua vida se você não se mover por fé, não viver pela fé. O nosso coração precisa se encher de expectativa. Eu vejo Pedro aqui colocando essa rede, irmãos, de volta ao mar da Galileia, com o coração cheio de expectativa. Porque senão ele não jogaria. Ele não lançaria essas redes. O problema nosso é que quando nós lutamos a primeira, a segunda, a terceira vez, bate um desânimo em nós, que é uma coisa impressionante. A gente não pode se mover pelos nossos corações, irmãos. A gente não pode se mover pelas circunstâncias desfavoráveis. A gente tem que se mover pela palavra de Deus. Assim como Moisés viveu, assim como Abraão viveu, assim como Raabe viveu, assim como Davi viveu. Esses homens que viveram por fé e que engrandeceram o nome do nosso Senhor. Aquele que anda por fé não é porque é merecedor. Aquele que anda por fé é porque crê em Deus. Ele crê em Jesus. E aquele que crê em Jesus, ele recebe algo que vem dos céus. Amém por isso, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então, peço a vocês, direciono a vocês, dispõe-te a andar pela fé. Quem tem fé, primeiro ele obedece, segundo ele faz e terceiro recebe. Recebe as bênçãos de Deus. Quinto, versículo 6 diz o seguinte: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudados. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Ah, irmãos, você vê tanto que aquelas pessoas que andam por fé, o cenário muda de uma forma tão rápido. Eu não sei se aconteceu isso com você. Né? Você tem uma geladeira que não tem nem água e de repente enche de comida. Pastor Robson, domingo, disse, né, a questão do leite. Faltou leite na casa dele, quando estava no sul. Não tinha nada para beber. Mas ele começou o quê? A engrandecer o nome do Senhor. Aí, de repente, chega uma pessoa lá, doando uma caixa de leite. Muda, irmãos. Aqui o cenário mudou. Um ato de fé muda tudo. Um ato de fé, a história começa a mudar. E ela muda de uma forma tão abundante, que talvez você vai até assustar, não vai dar apenas só para você. Você vai ter que compartilhar com as outras pessoas a abundância de Deus na sua vida. E esse texto diz aqui o seguinte, esses dois versículos nos ensinam coisas tremendas. E o que eu quero dizer para você? Não deixe de compartilhar o que Deus está ou pode fazer na sua vida. Não deixe. Eu vejo um cenário onde tinha nada, de repente veio o quê? A abundância. E a palavra de Deus nos direciona aqui, que para todos nós, se nós de fato recebermos algo que vem de Deus, e eu tenho certeza que você vai receber coisas grandiosas de Deus, mas não deixe de ter uma vida transbordante. Aquilo que você recebe, você precisa compartilhar. Não seja egoísta.
Cristão ele não nasceu de novo para ser egoísta. O nome de Deus ele é glorificado quando você recebe e você compartilha o que você recebeu. Se você tem abundância, queridos, se você tem dinheiro, compartilhe. Não seja egoísta, não. Faça como esses homens aqui, receberam uma quantidade enorme de peixes. Talvez eles poderiam ter 1 ano de dinheiro guardado. Mas eles compartilharam. Eles dividiram, eles chamaram os seus amigos, vem aqui, nos ajude, vamos aqui, vamos nos unir. Vamos compartilhar as bênçãos de Deus. Se você tem saúde, irmãos, compartilhe a sua saúde. Sabe? Usa a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Não seja aquele crente de banco, não. Aquele crente que só fica exigindo. Faça algo. Se Deus está dando saúde para você, prega o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Existem tantas pessoas que estão indo para o inferno, porque muitas vezes nós somos muito egoístas, e nós preocupamos tanto com as nossas vidas, com a nossa história, e esquecemos de falar aquele que pode dar vida para uma pessoa que está perdida. E não falamos de Jesus, não falamos de Cristo. Nós precisamos usar a nossa saúde para trabalhar e glorificar o nome de Deus. Se a salvação chegou até você, compartilhe a salvação, irmãos. Compartilhe a salvação, a sua salvação. Sabe? Não fica preso só para você a salvação que você recebeu de Cristo. Nós precisamos ser como Paulo. Paulo diz o seguinte: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Não deixe de compartilhar, amém? Por isso? Não deixe. Tenha um coração amoroso. Sabe? Tenha uma mão aberta. Tenha uma mente aberta. Use a sua vida para glorificar o nome do Senhor. Aquilo que você recebeu, oferta, irmão. Faz a sua vida uma vida abundante. A vida abundante não é aquele que recebe. Aquele que tem uma vida abundante é aquele que compartilha. É assim que nós precisamos sermos movidos. Já terminando, passando para o final. Deixe Jesus entrar no seu barco. Tá? A nossa vida, ela é um barco. Deixe Jesus entrar e ser o condutor do seu barco. Deixe ele te conduzir. Ele conduziu o barco de Pedro. Ele conduziu o barco daqueles discípulos. E com Jesus no barco, irmãos, nós podemos aprender aqui, nós somos abençoados. Vamos ver aqui nesse texto. O mar era o mesmo. Eles tinham acabado de chegar da pescaria, acabado. Eles não terminaram a pesca pela manhã e foram à tarde, não. Porque geralmente é assim. Quem sabe pescar, quem conhece, quem é um bom entendedor de pescaria, eu não sou muito, mas existe aquela possibilidade de manhã você não pegar num local e à tarde você volta nesse mesmo lugar, os peixes estão ali. Mas aqui o cenário é diferente. Aqui aconteceu que na hora que eles chegaram, Jesus imediatamente mandou eles afastarem. Voltar para o mesmo lugar. Então aqui, meus irmãos, o mar era o mesmo, a hora era a mesma, o barco era o mesmo, os discípulos eram os mesmos. Mas entendam que quando Jesus entrou no barco, esses homens, eles foram abençoados de uma forma grandiosa. Veja bem que a bênção da sua vida está sobre a pessoa de Jesus Cristo. Está sob a pessoa de Jesus Cristo na sua vida. Não existe uma bênção fora da pessoa de Jesus Cristo. Então deixa Jesus ter o controle.
E o que eu acho mais interessante, eles só não receberam as bênçãos. Porque tem muita gente que recebe a bênção de Jesus. Eu conheço muita gente, muitas pessoas que são abençoados por Jesus, mas ainda não são transformados. E nesse texto mostra aqui para nós que eles foram abençoados por Jesus e através dessas bênçãos também eles foram transformados. Meus irmãos, você sabe qual é a maior bênção que nós recebemos de Jesus? Não são bens materiais. É uma vida transformada. O texto me fala aqui que, quando Jesus apareceu no barco, Pedro chamou Jesus de mestre. Mas quando Jesus manifestou o seu milagre, manifestou a sua graça, manifestou os seus ensinamentos, o que Pedro fez? Chamou Jesus de Senhor. A partir daquele momento, Pedro se quebrantou diante do Senhor e reconheceu Jesus como Deus. Ele não era apenas só um mestre, entendedor de uma palavra, que ensinava o Evangelho, mas ele era o próprio Deus que estava manifestando o milagre. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, para terminar? O que você deseja para você nesse ano de 2025? Um barco cheio de peixes? Ou de Jesus? A Bíblia também nos ensina que nós não precisamos andar ansiosos por coisas alguma. Quanto ao que há vez de comer ou vestir. Mas esse mesmo texto nos diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero direcionar a vocês aqui para esse ano de 2025. Busque Jesus em primeiro lugar. Ele conhece a sua história. Ele conhece a sua vida. Ele sabe dos seus sonhos. Ele sabe dos seus projetos. Ele conhece o seu coração. Mas o problema é que muitas vezes nós queremos buscar primeiro os nossos desejos. E a gente se move ao contrário. E quando nós buscamos primeiro os nossos desejos, a gente faz um mal danado para nós, irmãos. Quantas e quantas pessoas estão vivendo tempos de ansiedade, deprimidas. Pessoas estão doentes, irmãos. Gente cristã, gente que conhece a palavra de Deus, não dorme porque está cheio de ansiedade, com o corpo tudo doendo, à base de remédio, porque não consegue descansar, não consegue confiar, não consegue se mover. Você sabe por quê, irmão? Porque não busca a Deus em primeiro lugar. A gente precisa guardar os nossos corações, quebrantar os nossos corações, ou até mudar a nossa mentalidade de como servir a Deus. Porque existem pessoas aqui dentro hoje que buscam a Deus apenas para receber algo que vem de Deus. Só querem as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus que abençoa. Busque a Deus em primeiro lugar. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter uma vida abundante. E se você buscar a Deus em primeiro lugar, todas essas orientações e essas direções que nós falamos aqui esta noite, você não vai ter dificuldade nenhuma. Você vai ter compaixão. Você vai ter um coração quebrantado. Você vai deixar Jesus ser o condutor do seu barco. Você vai viver por fé. Você vai ter esse coração generoso. Você vai lavar as redes, porque você vai crer que hoje o dia você está chorando. Hoje à noite você está chorando, mas a alegria vem pela manhã. Você vai ver que você vai esperar que Jesus vai operar sobre a sua vida. E você vai querer sempre buscar a Deus. Sempre buscar a Deus.
Então eu quero terminar essa mensagem dizendo assim para você, que esse ano de 2025, a pessoa de Jesus esteja em primeiro lugar na sua vida. Tenha Jesus com você. Ele não vai te decepcionar. Ele vai te amparar, Ele vai te fortalecer. E você vai ter uma vida abundante para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Amém?